Com alegria que nós recebemos aqui o Alexandre Moraes, de Vila Velha, com o tema Brilhe a Vossa Luz. Cachoeiro. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Como o tema de hoje é Brilhar a Vossa Luz, eu trouxe, não podia ser outra, uma passagem do Evangelho de Mateus, como nosso ponto de meditação, está no capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo fala: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade erguida sobre um monte, nem tampouco se acende uma candeia e coloca-se debaixo do alqueire, mas sobre o velador, onde pode iluminar todos que estão na casa. Assim, brilhai a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. Bom, olhando de uma forma simplória, a gente tem que parar para pensar somente na gramática. Ele não falou na condicional, vós seríeis a luz do mundo. Não falou no futuro, vós sereis a luz do mundo. Mas falou no afirmativo do presente, vós sois a luz do mundo. Ou seja, um espírito do escol do Cristo, de um nível de evolução que o coloca como co-criador do nosso orbe. E afirma há 2000 anos atrás que nós já éramos, naquela época, a luz do mundo. Então nós paramos para pensar sobre o que somos nós. Segundo nos traz as obras espíritas, fomos criados à imagem e semelhança do Cristo e fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, ignorantes no sentido de não dispormos de nenhuma cultura, de nenhum conhecimento, de ignorarmos a tudo, e não de grosseria. Pois bem, trouxemos uma pré-programação que nos permitia lidar com todas as dificuldades que o mundo nos oferece, com o clima, com a agressividade das feras, com a necessidade de alimentação, com a necessidade de procriação. Nós carregávamos uma programação de fábrica, digamos assim, tal qual os outros animais, que trazem consigo o instinto. Mas o instinto carrega em si um viés de autoproteção, ou seja, a nossa própria sobrevivência deve estar acima de tudo. Por isso evitamos abismos, por isso evitamos situações de riscos e, por isso, vencemos as outras feras para nos alimentar. Mas esse mesmo pensamento de autoproteção é muito similar ao que nós hoje chamamos de egoísmo, que é pensar somente em nós e nos nossos. Então, o ser humano, à medida que alcança a racionalidade e que vai acumulando um cabedal de experiências com as vivências sequenciais, ele passa a utilizar a racionalidade para aprender a tomar decisões, escolher caminhos, desenvolver novos conhecimentos. Ali adiante desenvolveríamos as primeiras ferramentas, desenvolveríamos armas e também desenvolvemos estratégias. Conhecendo as ditas presas que nós caçávamos, teríamos como subjugá-las se soubéssemos utilizar de um grupo maior, de armas que pudessem ser arremessadas a distâncias e de, vamos dizer, uma estratégia que pudesse enganá-la e fazer cair na nossa emboscada. Então o ser humano evolui tornando-se agressivo e aquele pensamento egoísta que fazia parte da nossa pré-programação instintiva é potencializado pela nossa racionalidade, pelo nosso conhecimento. Tornamo-nos o ser mais agressivo da face da Terra, apesar de não sermos dotados de velocidade, força, nem de garras potentes. Conseguimos subjugar todos os outros seres. Pois bem, mas à medida que fomos evoluindo, conseguimos criar a capacidade de convivência em sociedade. O próprio ser humano estudou a si mesmo e foi capaz de afirmar
que nós somos animais sociais, fomos feitos para viver em sociedade. Aprendemos a duras penas e através de guerras, a convivência e a formação de grupos. Pois bem, no passar de todos os milênios que traçamos aí para trás, recebemos, a cada um a seu tempo, emissários que nos propuseram soluções e visões de ética, de moral e de religiosidade. E isso fomos absorvendo gradativamente, à medida que a sociedade evoluía e à medida que novos profetas iam chegando e nos propondo ideias novas. Entre eles, recebemos há 2000 anos atrás a presença do Cristo. Durante esse tempo, nós aprendemos todas as filosofias religiosas que nos foram propostas ao longo de toda a evolução do nosso espírito. Então Kardec, na pergunta de número 621, há 160 anos atrás, pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Ao que os espíritos responderam: na consciência do homem. E se nós pegarmos para fazer uma pequena avaliação em nós mesmos e mencionarmos pequenas passagens do Evangelho, a mulher hemorroíça, aquela que sangrava e que toca as vestes de Jesus e que é curada, a passagem do óbolo da viúva, que mal tinha uma moedinha para depositar no gasofilácio, todos nós vamos lembrar o contexto. A passagem do filho pródigo, que dissipa os bens que herdou precocemente dos pais em prazeres e depois volta arrependido. Praticamente todas as passagens do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo, encontram-se grafadas em nossas mentes, coadunando com aquilo que a espiritualidade respondeu a Jesus. Nós não temos que saber em que parágrafo, não precisamos saber em que passagem específica está, mas nós trazemos essas noções gravadas perfeitamente em nossas consciências. E isso não é somente para aqueles que se dizem cristãos. Se nós pudéssemos hoje buscar a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ou se fôssemos buscar o Alcorão, que é o livro sagrado daqueles que praticam o islamismo, ou o Vedas, que é o livro que é tido como referência do hinduísmo, ou mesmo a Bíblia, nós vamos encontrar a mesma essência de ensinamento, que poderia ser sintetizado como Cristo sabiamente sintetizou quando perguntaram qual era a lei de Deus, ao qual ele responde: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. E aqui tens o segundo, que é similar ao primeiro: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí toda a lei e os profetas, dizia o Cristo. Mas essa é a mesma base de todos os livros sagrados, de todas as religiões. E se nós falarmos assim: ah, mas você está mencionando aqueles que tiveram contato com as obras deixadas por esses profetas. Pegue e vá até uma tribo isolada, aquelas que mal tiveram contato com a humanidade ou com a civilização, em plena selva amazônica. Ainda que eles não tragam a nossa cultura, se você questionar, eles trarão em suas consciências noções do certo, do errado e do ético, porque eles já conseguiam estabelecer uma vivência em sociedade baseados nesse mesmo princípio. Todos trazemos isso dentro de nós. Se nós dermos um passo atrás, naquela passagem que eu li como ponto de meditação, e voltarmos ao capítulo 5, no versículo 13 de Mateus, nós vamos encontrar como ela começava, quando Cristo diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de salgar?
de nada mais servirá, senão para ser atirado ao solo e ser pisado pelos homens. Pois bem, se o Cristo nos colocou como a luz do mundo, se o Cristo nos colocou como sal da terra, fazemos então a pergunta: onde está esse sal da terra? Esses ensinamentos que trazemos arraigados a nós, na verdade, são as propriedades desse sal. São as propriedades que nos tornam seres de luz. Mas, quando nós não colocamos isso em prática, não estamos transmitindo o sabor que nos seria característico de acordo com esse conhecimento. Então, somos como sal insípido. Onde é que está o nosso sabor? Onde é que nós perdemos a capacidade de transmitir isso que nos foi oferecido, que está dentro de nós? Numa lição intitulada Brilhai a Vossa Luz, de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele ressaltou um ponto de vista bastante interessante. Cada criatura utiliza o alimento que é correspondente à sua posição evolutiva. É simples. Onde buscam as abelhas o seu alimento? Nas flores, sorvendo o néctar das flores. Mas, onde buscam o alimento, todos aqueles animais que nós conhecemos como herbívoros, bodes, carneiros, vacas e inúmeros outros, que a fauna é muito grande. Nos vegetais, eles comem ervas e dali têm um trato alimentar capaz de extrair dali as substâncias que lhes são capazes de nutrir o organismo. Onde buscam os alimentos os abutres? Em carcaças, já em estado de decomposição. Cada um busca aquilo que é peculiar ao seu organismo, a sua capacidade digestiva. O ser humano, segundo a ciência narra, é omnívoro. Nós comemos qualquer coisa, mas de tudo um pouco, vamos dizer assim. Mas nós buscamos um outro tipo de alimentação que não é a alimentação material. Nós aprendemos a utilizar a nossa parte psíquica e nós nos alimentamos de emoções. Continuamente nós buscamos as emoções que suprem a nossa parte psíquica. E dentro das emoções, nós vamos encontrar um terreno vasto, porque a variedade de emoções é muito grande. Pessoas que se alimentam de opções inúmeras no campo da emotividade. Tem pessoas que se alimentam do sofrimento. Eu conheci uma senhora que quando chegava para ela e você falava, bom dia, tudo bem? Ela falou, nada bem. Tá mal, eu estou sentindo uma dor aqui, eu não sei se eu chego no próximo Natal. Da primeira vez que ela falou isso para minha mãe, até ela desencarnar, passaram-se 45 anos. Mas vários natais foram preditos como possivelmente sendo o último. As pessoas têm o hábito de cultivar a dor, o hábito de cultivar o sofrimento. Hoje eu estava fazendo uma palestra sobre dor e sofrimento de manhã lá em Ebatiba. E é verdade, é comum as pessoas gostarem de contar, como se fosse um troféu, as dores pelas quais passam. Às vezes você chega, como tá? Nossa, eu passei por uma crise, eu machuquei, caí, levei um tombo, cortei meu pé, foi obrigado a dar 8 pontos. Aí o outro fala, o meu deu 10, ganhei. Ou você conta que depois de determinada coisa você sofreu e teve uma cirurgia de apendicite. O outro, isso não é nada, eu passei por 3 pontes de safena. É como se fosse uma disputa de quem tem a dor maior. Pessoas que carregam a necessidade desse tipo de alimentação,
elas buscam constantemente atrair a atenção da piedade alheia. É como se elas tivessem necessidade e sentem prazer quando atraem essa piedade, mesmo em detrimento do seu foco psíquico a manter ligado à dor e ela sofrer muito mais por aquilo, só em busca daquele prazer, do retorno do próximo, ela se alimenta continuamente de sofrimento. São pessoas que precisam estar mal para estar bem, por incrível que pareça. Se tudo estiver bem, elas estão mal, porque não tem o que falar. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que se alimenta, vamos dizer, o que nós chamamos dos ironistas, de ironias, que estão sempre buscando extrair gargalhadas a respeito da vida alheia, que tem a necessidade de ironizar as situações pelos quais os outros passam, que tem a necessidade de dar a última palavra e sempre a última risada. Tem pessoas que são discutidores por natureza. Tem gente que pega um livro, como a própria Bíblia, mas pode ser qualquer outro, e estuda não para absorver o conhecimento, mas para encontrar os conflitos naquilo que as outras pessoas falam, só para levantar a polêmica e ter o direito de contestar, ter o direito de contradizer, de expor um ponto de vista e se achar o dono da razão. E não é somente em relação à religião. Isso acontece às vezes no ambiente com assuntos de trabalho. Isso acontece às vezes com assuntos escolares. Isso acontece com política e com tudo. Tem gente que é sempre do contra, quer simplesmente viver e ter razão em oposição ao pensamento das pessoas que lhe estão próximas. Tem pessoas que vivem de pensamentos menos dignos, que se nutrem de literaturas que trazem quase que o veneno em si. Literaturas que trazem ideias menos dignas, mas que eles sorvem com verdadeira alegria. Isso me faz recordar uma vez que eu estava diante de um colega que era usuário de drogas. E eu tentando coagir o seu pensamento a inverter a posição, mas ele sorvia aquele cigarro como se fosse o maior prazer do mundo. E mal sabe que era como se ele bebesse um licor que traz a doçura inicial, mas que carrega dentro de si o veneno que destrói o seu corpo. Então, em busca do prazer momentâneo, aquelas pessoas que se nutrem dessas literaturas, simplesmente saciam imediatamente os seus desejos, mas carregam o veneno que deteriora a alma dentro de si, que desequilibra e que não consegue levar os seus passos em direção a uma visão mais ampla da vida. Tem pessoas que se nutrem de tristeza, gente, que são baixo astral por natureza, geralmente ficam mergulhados em situações depressivas, e basta lermos que a depressão foi o mal do século XX e já caminha nos primeiros anos para ser um dos principais males do século XXI, que nós podemos ter noção de quantos se mergulham na tristeza. Alguns são patológicos e para isso, graças a Deus, existe um grande progresso na psiquiatria e na psicologia que permitem tratamentos que hoje fazem verdadeiras mágicas para aqueles que realmente querem superar as suas dificuldades. Mas tem gente que não, que tem a necessidade de mergulhar na tristeza. Eu convivi com uma pessoa assim. Ela tinha prazer de estar na fossa. Ela só ouvia música de fossa. Ela só ouvia músicas deprê, mas deprê mesmo. Não é música de dor de cotovelo, não. É aquela música de quem está para lá da dor de cotovelo no último dos suspiros. Uma vez, essa pessoa chegava, tinha o hábito de chegar, a gente chegava perto dela, tudo bem? E ela falava, nossa, quando eu acordei hoje de manhã, eu falei, nossa, eu estou viva ainda. Ela contava os dias para morrer.
Até que um belo dia ela de novo soltou uma dessas pérolas para o filho no telefone, e o filho falou assim: mãe, eu resolvi o seu problema. Vamos começar a ver hoje. Vou encomendar o caixão, e qual tipo de coroa de flor que você quer? Já vou começar a mandar os convites para as pessoas. E começou a levar o assunto adiante, aquele assunto que ela sempre começava. Nunca mais ela falou no próprio funeral. Mas são pessoas que têm necessidade de transmitir essa tristeza. A frase típica dela é: a minha vida é uma desgraça, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E ela sentia prazer nisso. É duro imaginar, mas tem gente que vive desses prazeres. A vida perde o sentido se ela não poder contar a tristeza no qual ela está imersa. Tem gente que vive de prazeres mais baratos. Conheci muitos assim. Conheci uma pessoa uma vez que todos os sábados ela tinha necessidade de sair de casa para ir às compras. O vício dela era comprar. Tinha até um bom salário, mas ela gastava o salário todo comprando. O engraçado é que a necessidade de comprar fazia ela comprar concha de feijão, fazia comprar todos os utensílios de cozinha. Só que quando chegava em casa já tinha 3, 4 de cada um daquilo, porque ela estava sempre comprando, ela não tinha como usar. Uma vez ela resolveu construir uma casa e começou a comprar. Quando terminou, vendeu a casa para pagar as dívidas, porque ela não tinha como pagar. A pessoa vicia no prazer que o comprar dá. É uma bobeira e é momentânea, porque minutos depois ou horas depois aquilo já passou. Mas para aquela pessoa é um vício. Tem pessoas que são viciadas em cálculos, que são viciadas em acúmulo de valores, que cada centavo que rende a conta bancária tem que ser lançada, que cada centavo que alguém deve tem que ser depositado, porque o crescimento daquele número é o que a mantém emotivamente viva. Ela vive em função dos números, vive em função das finanças, vive em função do acúmulo de bens continuamente. Teve uma pessoa que eu também convivi, é incrível, todos eles eu convivi, que era viciado em mentira. E eram mentiras desnecessárias. Sabe aquela mentira que não vai fazer diferença nenhuma se ele falar a verdade? Mas ele tinha que falar a mentira. É brincadeira, essa pessoa trabalhou comigo. E, sem exagero, no mínimo 9 em cada 10 coisas que ele falava era mentira. No mínimo. A vantagem é que eu aprendi a distinguir quando era mentira. Então ele conversava, falava um monte de abobrinha para mim, eu pegava, isso é verdade. Eu ia pensando uma de cada vez, que eu aprendi a conhecê-lo. Mas a vida dele era praticamente uma farsa. Porque ele vivia e viveu mergulhado nessa mentira. Foi embora da cidade quando a coisa não deu mais para sustentar e que as bombas estouraram em cima dele. Mas existem inúmeros outros vícios de comportamento. Aí nós paramos para perguntar: poxa, mas você descreveu aí na frente um monte de desequilíbrios, alguns até absurdos. Onde estão essas pessoas? E o que eu posso dizer é que estão aqui. Nós somos assim. Cada um tem uma dose de um, uma dose de outro. Alguns são mais concentrados outros são mais concentrados outros. Mas nós somos assim. Nós carregamos vícios de comportamento ligado à nossa emotividade. E nós, no nosso dia a dia, somos uma sopa desses comportamentos. Cada um com o seu tempero adequado. Cada um dentro das experiências que viveu e dentro do que acumulou, dentro das suas próprias traumas, dos seus próprios complexos, das suas próprias necessidades. São as pessoas normais. Aí eu pergunto, por que isso? Onde está o sal da terra? É uma questão de prioridades. Qual a prioridade que nós damos para as nossas vidas? Esses vícios que eu descrevi, cada um isoladamente, são
as prioridades que cada um dá. E nós damos proporcionalmente um pouco a cada um deles. E essas são as prioridades das nossas vidas. Vida profissional, vida moral, amorosa, vida sexual e vida, vamos dizer assim, acadêmica. Não importa. Todos nós carregamos um tanto disso. E são as prioridades. Às vezes os estudos estão com prioridade sobre o trabalho, às vezes o trabalho sobre os estudos, às vezes ambos sobre o relacionamento, às vezes o relacionamento acima de ambos. Cada um coloca uma prioridade específica de acordo com aquilo que sente. Agora, onde é que está a nossa prioridade com o Evangelho do Cristo? Qual horário que nós tiramos para orar? Quase sempre é na hora de dormir. Quando o sono não nos arrebata no meio da oração. Quando é que nós tiramos para frequentar uma instituição religiosa? No resto do tempo que nos sobra. Porque se surgir uma aula extra, uma hora extra, ou qualquer outra prioridade, um familiar de fora que viaje, isso também toma frente. Nós colocamos a prioridade em tudo. E a última das prioridades é a preocupação com os ideais do Cristo em nossas vidas. Geralmente fica para quando eu aposentar, para quando os meus netos se formarem, e lá vamos nós colocando uma data sempre à frente. É igual aquela história do cartazinho de botequim, fiado só amanhã. Nós colocamos as nossas prioridades assim. Então, dessa forma, o sal da terra vai sendo aquele que tem a última das prioridades. Então, consequentemente, nós vivemos uma vida voltada para aquilo que chama a nossa atenção para mais breve, que são todas essas coisas que nós vivemos e que eu relatei aqui agora há pouco. E aí eu me lembro do Cristo quando falou: onde está o teu tesouro, aí está o vosso coração. O nosso coração está nas prioridades inúmeras que estão à frente. E o último lugar que ele se encontra é dentro dos ideais do Cristo. Então, nós caímos naquela máxima que os espíritas têm o hábito de falar: quem não vai por amor, vai pela dor. É muito fácil de falar, porque isso nos leva a meditar a respeito da lei de causa e efeito, que parece simples, mas é muito mais complexa do que nós possamos imaginar, porque é muito fácil falar: fez, plantou, tem que colher. Mas por trás disso tudo existe uma misericórdia divina que nos impediu de sofrer as consequências de todos os nossos atos por muito e muito tempo. Tal qual o pai que tenta educar um filho e o filho se envolve com entorpecentes. Ele então toma medidas mais drásticas, poda, aplica castigos e o filho se envolve com entorpecentes. Então ele força a tentar uma internação, aplica, vamos dizer, a maior força que está ao seu alcance. E o filho, alcançando a maioridade, continua envolvendo-se com entorpecentes. Quando ele não aguenta mais e ele está em desespero por perder a pessoa que ele mais ama, ou ele permite ou toma coragem e chama as autoridades, entrega para a polícia, não porque quer ver o filho sofrer, mas porque não aguenta mais ver o filho caminhar em direção ao abismo. É o último dos recursos quando ele permite que a dor bata à porta do seu filho. Também assim Deus é conosco. Emmanuel nos diz no livro Justiça Divina que a lei de causa e efeito, ou as dores, são o último recurso do Pai, que nos permite colher as consequências para ajudar no processo educativo que não funcionou pelo convite do Evangelho. E ele só é aplicado aos espíritos que renitentemente permanecem cometendo os mesmos erros ao longo dos milênios. Aí nos perguntamos:
Quem são hoje os discípulos do Cristo? Quem são eles? São aqueles que, em contato com todas esses vícios que nós mencionamos e que nós temos aqui, já ficaram empapuçados disso, cansados disso, e ao invés de buscar alimentação nesse alimento psíquico desequilibrado, buscam um conteúdo mais nobre, buscam a luz do Evangelho, uma forma de absorver, compreender e praticar o amor. Não quer dizer que ele nunca tenha sentido a atração por tudo isso, porque tal como nós, também sentiu e ainda talvez sinta, mas a maturidade foi capaz de fazer com que ele subjugasse essa vontade para trocar por algo que ele passa a dar prioridade em sua vida. Nós vivemos no Brasil um período em que todos nós estamos aberrantemente cansados da podridão de corrupção que vemos estourar pela televisão dia após dia, não pertencendo a um governo ou outro, de forma neutra. Ninguém mais aguenta notícia de roubalheira e dessas coisas assim. Então, nós queremos e esperamos por uma solução, por algo que seja melhor. Nós vemos para todo lado essa corrupção. E eu tenho uma notícia que não é nem um pouco agradável para dar. Vai piorar. Mas sabe por que vai piorar? Porque nós acostumamos a colocar a corrupção lá. Apontamos para presidente, apontamos para senadores, apontamos para vereadores, apontamos para prefeitos e todos os escalões do poder público. Mas esquecemos que quando um dedo aponta para lá, 3 apontam para cá. Enquanto nós estivermos apontando para lá, mas continuarmos a acelerar demasiadamente para frear na hora do pardal, nós somos corruptos. Enquanto nós continuarmos a obter ilegalmente filmes piratas ou coisas similares, significa nós queremos a vantagem, nós não queremos as consequências. Então nós queremos corrigir a corrupção de cima para baixo, e corrupção se corrige de baixo para cima. Sabe quando que o mundo vai mudar? Quando nós ficarmos empapuçados. Imagine uma pessoa que vá para uma festa regada a muita alimentação gordurosa e muito álcool, e comece a beber demasiadamente e a comer gordura demasiadamente, e repetitivamente, por horas a fio, de manhã, de tarde, até de noite, lá vai ela. Vai chegar um momento que o organismo vai falar assim: não aguento, eu estou sendo envenenado. E nessa hora, a pessoa começa a passar mal e ele dá um basta, bota tudo para fora. É uma defesa do organismo. Quando nós começarmos a regurgitar a corrupção que ainda vive dentro de nós, nós não aprovaremos nada que venha em nossa direção, fruto da desonestidade, fruto de algo que possa ser ilegal. Nessa hora, o mundo está começando a mudar. Nessa hora, nós começamos a construir um mundo de regeneração. O Evangelho foi a proposta que o Cristo nos trouxe para mudar o andamento da nossa conduta há 2000 anos. E até hoje nós não fomos capazes de mudar. Porque não existe evolução por imposição. O Evangelho é um simples convite. Um convite para que nós mudemos os nossos passos. Mas nós guardamos o livre-arbítrio que recebemos e continuamos a andar nos caminhos viciosos que estávamos abordando agora há pouco. Ou seja, é uma questão de nós querermos atender esse convite para mudar alguma coisa. Até hoje nós lemos o Evangelho de uma forma relativamente fria. É um livrinho bacana, bonitinho, cheio de regrinhas morais e éticas, que um tal de Jesus lá atrás falou, vamos dizer assim. Claro que respeitamos o mestre, mas nós lemos como se fosse praticamente um livro qualquer. É hora de nós começarmos a colocar vida.
Gente, quem foi capaz de ler um livro de Machado de Assis, que seja de qualquer dos grandes autores brasileiros ou de fora, quem leu o Código da Vinci, quem leu livro que seja de Harry Potter, ou seja, qualquer coisa, o que eu quero dizer é que não estou me prendendo a um determinado tema, a pessoa mergulha no livro e vivencia aquilo que o personagem está passando, vivencia e sente as emoções, o medo, o temer, a raiva, tudo aquilo que o mocinho ou que o protagonista está passando. Assim, nós bebemos as páginas, apesar do brasileiro não ter o hábito de ler. Mas o Evangelho a gente não lê assim. E o Evangelho tem vida. Tem a própria vida do Cristo. E nós não conseguimos nos transportar para lá, nos imaginar sentindo o aroma do mar da Galileia, imaginar a textura da areia daqueles pescadores que andavam à beira da praia, imaginar o odor dos currais, e nem tampouco as emoções que são vivenciadas em cada momento que ele passa. Nós não mergulhamos no Evangelho, nós não aprendemos a olhar o Evangelho com os olhos do amor. Aprender a olhar com os olhos do amor não muda somente o Evangelho, muda a nossa vida, muda tudo. O saudoso Chico nos disse uma vez que uma simples folha de uma árvore, eu sempre menciono isso, quando olhada com os olhos do amor, nos transmite uma poesia que nem William Shakespeare, em seus momentos mais inspirados, foi capaz de escrever. Porque você vê, não a folha, mas você vê a vida. Nós não dominamos a vida, e ali está escrito a vida. Aprender a olhar com os olhos do amor nos permite mudar a forma de olhar as coisas que estão ao nosso redor, as experiências pelas quais passamos. Tantas vezes somos colhidos por uma dor, um pneu que fura, um incidente dentro do ambiente de trabalho, e somos imediatamente movidos pela cólera, pela insatisfação, quando tantas vezes ali está um momento de reflexão, uma pausa que você precisa para não entrar em parafuso, ou ali está a proteção que te tira do momento de um acidente ali na frente. É entender que as coisas naturais fazem parte de uma vida e que nós ficamos esperando por alcançar a tão famigerada felicidade, ficamos esperando por alcançar um objetivo que está sempre lá na frente e esquecemos que a vida está acontecendo aqui agora. Nós estávamos vivendo quando estávamos pegando ônibus ou carro para vir para cá. Estávamos vivendo quando o trânsito estava nos prendendo. Então por que é que nós temos que desprezar esses momentos, mesmo que não sendo os mais agradáveis, mas extrair deles aquilo que eles podem nos fornecer? O exercício da paciência, nos oferecer a possibilidade sempre de aprender. Isso é aprender a olhar com os olhos do amor. Olhar as pessoas com os olhos do amor. Ao invés de ver aquele aproveitador, aquele colega que não quer fazer a tarefa dele, ao invés de ver aquela fofoqueira, ao invés de ver todos os defeitos que nós temos o hábito de rotular as pessoas e botar como uma coleção de garrafinhas de cachaça, é aquele, é isso, o outro é aquilo, e fazemos coleção com as pessoas que conhecemos, passar a entender que por trás daquele rótulo fictício que eu coloquei, existe alguém que tem uma experiência de vida, que passa por problemas de saúde, que passa por problemas psicológicos, que também carrega traumas da infância, que também herda dores de faltas cometidas em outras existências, que também vive experiências que os deixam inseguros. Compreender que eles são como nós. E recordar quando Cristo falou. O apóstolo pergunta: quando foi, mestre,
que estivestes fome, não te alimentamos, tivestes sede, não lhe demos de beber, estivestes preso, não lhe fomos visitar. Cada vez que a qualquer um daqueles pequeninos o fizestes, foi a mim que o fez. Então, é enxergar que amar ao próximo como a nós mesmos é levar em consideração aquela pessoa, por mais que ela nos desagrade, como nós gostaríamos de ser tratados se nós passássemos pelos nossas próprias dores. Aprender a olhar com os olhos do amor, nós passamos a mudar a nossa forma de ver nossos próprios problemas. Foi por isso, pela nossa incapacidade de utilizar os nossos sentidos e a nossa parte psíquica da forma adequada, que o Cristo, no capítulo 13, versículo 13, do Evangelho de Mateus, deixou dito: por isso vos falo por parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, e muito menos compreendem. Nós simplesmente desprezamos o sentido e a capacidade que nós temos de observar as situações verdadeiras que estão ao nosso redor. Então eu volto àquela pergunta que nós fizemos lá no início. O Cristo afirmou que nós somos a luz do mundo, há 2000 anos atrás. Onde está essa luz? E eu convido aqueles que talvez tenham uma idade um pouquinho mais avançada, a recordar naquelas casas mais antigas que nós moramos, quando tinham determinados lustres, algumas modernas ainda trazem isso, que nós só mexemos no lustre quando a lâmpada queima, né? Aí quando você chega para trocar, porque a lâmpada queimou, que você tira a cúpula, está cheio de mosquito, de borboleta, de formiga alada, de um monte de coisa dentro. E é uma camada preta, geralmente até grossa, porque passaram-se meses ou anos. Aí tira, enquanto troca a lâmpada, pede quem está embaixo para ir lá lavar o vidro. A pessoa vai lá, lava, você bota a lâmpada nova, coloca o vidro e alguém acende. Quando acende, a casa se ilumina. Nossa, lâmpada nova é outra coisa. Ilumina muito mais do que a velha. Mas não é não, elas são a mesma potência. Sabe qual a diferença? Os insetos. A sujeira que nós deixamos acumular impedia da luz prestar o seu serviço com eficiência, iluminar o ambiente com eficiência. Dentro de nós, nos ensinamentos que estão gravados em nossa consciência, encontra-se o Cristo redivivo, e a luz brilha dentro de nós. Ela não consegue transpor a nossa superfície, porque nós estamos cheios de insetos, de vícios, de mentiras, de tendências, de comportamentos desequilibrados. As prioridades ganham a vez da luz que está acesa dentro de nós. Então nós poderíamos estar cumprindo com a tarefa de cristãos, se não priorizássemos aos insetos que poluem a nossa mente, se não priorizássemos todas as sujeiras que poluem a nossa mente e que fazem disso a nossa razão de viver. Então, ao invés de brilhar a luz, priorizamos a sombra. Nós somos quem dá vez a essa sombra. E estamos, nesse momento, passando por uma fase de transição do nosso orbe. Almejamos por tanto tempo alcançar a condição de mundo de regeneração. Recordemos que a Terra é neutra. A Terra não tem nenhuma característica. Quem passa para mundo de regeneração somos nós, porque somos nós que fazemos a característica do mundo em que vivemos. Nós construímos a nossa psicosfera, nós construímos o ambiente de comportamento desequilibrado. Então nós somos expiação e prova, e nós podemos ser regeneração. Só que essa transição é como se existisse um poço longo que nós precisamos saltar. E nós sonhamos, desde milênios atrás, se fala tanto num paraíso, num lugar onde a felicidade possa sobrepor as dores. Queremos por tudo chegar do lado de lá. Precisamos dar um salto, mas carregamos em nossas costas uma bolsa de pedra.
uma bolsa que tem o egoísmo, uma bolsa que tem o orgulho, uma bolsa que tem a infidelidade, que tem a mentira, que trazem todos esses vícios que nós cuidadosamente cultivamos ao longo dos últimos milênios. Então nos resta tomar uma decisão. Dar o salto com peso nas costas, dificilmente teremos êxito. É necessário abrir mão desse comportamento para que nós possamos, mais leves, alcançar o outro lado. Para que nós possamos, mais leves, alcançar aquilo que tanto sonhamos. E o que precisa para isso? Prioridade. Exclusivamente prioridade. Ter coragem de largar nossos tão amados defeitinhos, nossos tão amados vícios. Gente, naquela passagem que o Cristo narra que um fazendeiro vai arregimentar trabalhadores para sua vinha, sai na primeira hora, contrata um número de trabalhadores, sai na segunda hora, décima, e vai por aí, até chegar na 1/10 hora, ou a 11ª hora, que é no fim do dia, e contrata para pagar o mesmo soldo daqueles que começaram a trabalhar no início do período. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Há pouquíssimo tempo atrás, eu e Roberto estávamos até conversando agora aqui, estávamos rememorando o trabalho de Jerônimo Ribeiro, o trabalho de Caibar Schutel, o trabalho de grandes nomes que fincaram as bases da doutrina espírita no nosso país, quando não existia espiritismo. Há mais de 100 anos atrás, quando as religiões focavam uma outra visão, e que era uma aberração, chegou a ser considerado crime em determinado período. Eles foram trabalhadores que começaram antes. Nós pegamos as casas montadas, cadeirinhas bonitas, pintadas, ar-condicionado, rebaixamento de teto, asfalto para chegar até aqui, e carro, não temos nem que andar a pé. E enquanto lá atrás ser espírita era motivo de condenação, ou até de julgamento, hoje está na moda. Dá ibope na televisão, temas espíritas. E o espiritismo se tornou curiosidade e a bola da vez. Então nós estamos com tudo fácil, o trabalho já foi feito. Só nos resta começar a dar o mínimo, através e principalmente da nossa mudança de dentro para fora. Mudar de dentro para fora significa começar a vivenciar aquilo que nos foi proposto pelo Cristo há 2000 anos. Começar a priorizar a conduta reta, a escolha de melhores opções, opções mais sábias, em cada momento de nossas vidas. Escolher o caminho correto, viver dentro das propostas do Cristo, é viver o Evangelho. Isso é a melhor forma de se divulgar o Evangelho. O Cristo falou pouca coisa. O maior valor do seu trabalho é porque ele viveu aquilo que ele falava. Ele foi capaz de botar nos seus atos os exemplos perfeitos de tudo aquilo que ele pregava. Francisco de Assis, há pouco tempo atrás, ou seja, foi por volta de 1180 mais ou menos, ele nos convocou: ide, pregai o Evangelho por todo o tempo. Se preciso, use até palavras, porque a pregação do Evangelho não é com a voz. A pregação do Evangelho é com nossos exemplos, com nossas atitudes. Se a luz existe dentro de nós, encontra-se acesa em potência máxima, porque o Cristo nunca mentiria para nós, e foi capaz de afirmar há 2000 anos, cabe-nos agora começar a estabelecer uma prioridade em nossas vidas. Começar a colocar o Evangelho como o número 1, e não com a última prioridade em cada dia. Isso não quer dizer que eu vou virar qualquer fanático, não. Significa que eu vou pensar antes de responder. Significa que eu vou sorrir para quem me abordar. Significa que eu vou pensar na hora de receber um troco. Significa que eu vou pensar antes de distribuir o meu dinheiro comprando o que deve ou o que não deve ser comprado.
que eu vou saber pautar na retidão as minhas ações. Tem um exemplo fantástico aqui, uma espécie de uma cantinazinha ali embaixo, que tem ali mariola, tem paçoca e uma caixinha. Deposite o dinheiro aqui. É a nossa consciência que deve nos corrigir. E isso deve funcionar em cada lugar de nossas vidas. No nosso trabalho, na escola, na nossa instituição religiosa e principalmente dentro do nosso lar, onde nós devemos viver com mais dedicação e aplicar com mais intensidade aquilo que aprendemos. Então, se o Francisco de Assis nos convidou a divulgar o Evangelho, convertamos essa frase para as próprias palavras do Cristo. Brilhai, brilhai a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Obrigado a todos pela atenção. Tenham uma excelente noite.